Pessoal, como falei anteriormente, nós iniciaremos a nossa disciplina Física Matemática com uma revisão de cálculo vetorial. Então, iniciamos com tipos de grandezas. As grandezas na física podem ser de duas naturezas: grandeza escalar e grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? É justamente aquela grandeza que é perfeitamente definida apenas com seu módulo, também chamado de magnitude, valor numérico. Por exemplo, massa, temperatura, tempo, potencial elétrico. O que é grandeza vetorial? É aquela que possui e é perfeitamente definida com 3 itens: módulo, direção e sentido. Exemplo: aceleração, força, velocidade, etc. Vamos ver agora o vetor unitário, né? O que é o vetor unitário? Primeiro, nós temos que vetor é um ente matemático que tem isso aqui, né? Sentido, direção, representado no sistema cartesiano ortogonal. A x na direção x, a y na direção y, a z na direção z. O vetor unitário é esse vetor justamente definido ou dividido pelo seu módulo. Tá certo? A equação 1 é a representação de um vetor e a equação 2 é o seu vetor unitário. Caso eu queira calcular o módulo do vetor, basta utilizar essa equação, a raiz de todas as suas componentes ao quadrado. A equação 1 é a equação que representa um vetor no espaço tridimensional. A equação 2 permite o cálculo para o vetor unitário. E a equação 3 permite calcular o módulo do meu vetor. Agora que eu sei o que é um vetor e qual a sua função, vou explicar para os senhores as operações usuais com os vetores. Primeiro, soma e subtração. Aqui eu tenho um vetor U, um vetor V e um vetor W. Se eu quiser fazer a seguinte operação associativa, né? O que é associativa? U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Aí vocês podem acompanhar aqui, ó. O vetor U, tá certo? O vetor V. O vetor U mais V, tá certo? E o vetor W, né? Se eu fizer, basta compreender que o vetor V mais W, esse vetor verde, né? A soma de dois vetores vai gerar um outro vetor. Então, isso aqui é o que a gente chama de propriedade associativa. Ou seja, o vetor resultante U mais V mais W é o próprio vetor U e V mais W. Acompanhe esse desenho para vocês terem uma melhor compreensão. Tá? Prosseguindo, temos agora a minha segunda propriedade comutativa. Se eu tiver o vetor U mais V, ele é o próprio V mais U. Lembra que eu estou falando de propriedades e não do cálculo do módulo. Acompanha comigo. Aqui está o vetor U e aqui está o vetor V. Quem é o resultante entre esses dois? É justamente esse numa cor azul mais clara. Esse vetor é U mais V, ó, como se eu fizesse indo daqui para cá e daqui para cá é a mesma coisa que vir direto daqui para cá. Agora acompanhe o vetor VU. Está aqui o vetor V, aqui está o vetor U. Se eu somar V mais U, é a mesma coisa que U mais V. Tudo bem? É interessante a representação porque ela fica mais simples de você visualizar. Agora o elemento neutro, se eu tenho o vetor U somado com o vetor neutro, e eu somar os dois, dá o próprio vetor. Não vai representar a diferença, porque justamente é um vetor nulo. Agora, o elemento oposto, se eu tiver U mais menos U, é zero.
onde menos U é o que a gente chama de elemento oposto do meu vetor. Imagina aqui, nós temos o meu vetor U, tem o meu vetor menos U, a operação entre esses dois somando dá justamente o meu vetor nulo. Agora, alguns itens que os senhores têm que utilizar quando nós formos resolver nossos problemas em física matemática. Se eu tiver alfa, beta que multiplica o vetor, e seu próprio alfa vezes beta vezes v, né? Alfa, beta vezes v, é alfa vezes beta vezes v. Ou seja, a gente chama isso aqui de propriedade associativa em relação aos produtos escalares, que serão explicados posteriormente. Alfa mais beta que gera um vetor, né? Ou uma constante que multiplicado por esse vetor, é o que a gente chama de propriedade distributiva. Propriedade em relação à soma, elemento neutro, e o meu elemento nulo da multiplicação por escalar. Prosseguindo, temos aqui agora uma coisa que é muito utilizada em álgebra, em física, em cálculo, que é uma grandeza denominada vetor posição. O meu vetor posição é utilizado quando eu tenho um ponto P em um sistema de coordenadas, e esse vetor começa na origem do sistema, né, de coordenada no ponto P. Esse meu vetor posição é x na direção x mais y na direção y mais z na direção z. Outra forma de escrever, que é justamente o que eu vou utilizar mais aqui, é x na direção y mais y na direção j mais z na direção k, onde esses vetores i, j, k da equação 5 são denominados de vetores unitários. Caso eu queira calcular o meu vetor distância, é justamente fazer o delta entre os vetores posição multiplicado por, respectivamente, o seu vetor unitário. Delta xi mais delta yj mais delta zk. Agora, o nosso produto escalar entre dois vetores. O produto escalar entre dois vetores, o V ou A interno B é o V1 mais o 2V2, o 3V3, ou seja, você tem a coordenada de um vetor na sua direção multiplicada pela coordenada desse vetor na respectiva direção. Teorema 1. Se U e V são vetores não nulos, então essa expressão é verdadeira. U interno V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de ângulo entre U e V. Tá certo? Esse teorema ele é importante porque ele pode ser provado utilizando a lei dos cossenos, né? Que por sua vez é o teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente tem que a definição de produto escalar não depende da base que você escolhe. Né? Também segue desse teorema os seguintes resultados. O ângulo entre o vetor U e V é dado por isso, que é óbvio, né? Conforme a equação acima. Cosseno de θ, U interno V, norma de U, norma de V. O que é ortogonalidade? Os vetores U e V são ortogonais, se somente se o produto escalar entre eles é zero. Então, se tiver ortogonalidade entre dois vetores, o produto interno ou escalar entre eles é nulo. E aqui abaixo nós temos um pequeno exemplo, né? Tem o vetor U, tem o vetor V. Qual o ângulo entre os dois? Aplico direto na equação acima. Eu vou achar esse valor que eu tiro o arcocosseno e obtenho o meu ângulo. Segunda pergunta, esses dois vetores são ortogonais? Calculamos o produto interno entre eles, resultamos em zero. A afirmativa é a resposta para essa questão. Algumas propriedades do produto escalar. Comutativo, ou seja, A interno B é igual a B interno A. Distributiva, A interno B mais C é igual a A interno B mais A interno C. É interessante vocês definirem um vetor qualquer, um vetor A, um vetor B, ou C e D, tanto faz, e depois verificar essas identidades. Tá? Na nossa observação 2, a gente tem aqui algumas coisas que são importantes, que o módulo do vetor é o próprio A ao quadrado, o produto interno entre os vetores unitários, tá certo? E aqui um exemplo, né? Qual será o ângulo para os vetores abaixo? Está aqui o vetor A e o vetor B. Calculamos o produto interno entre os dois, a norma dos dois, jogamos na equação e obtém aqui o nosso ângulo aproximado. Tudo bem? Ainda falando sobre o produto escalar triplo, se eu tiver três vetores, A, B e C, e eu quiser calcular o produto escalar triplo entre eles,
nós temos o seguinte, que A interno B vetorial C é B interno C vetorial A, C vezes A vetorial B. Então, a gente tem que A interno B vetorial C é isso. Isso daqui nós chamamos de produto escalar triplo. Mas produto escalar e produto vetorial nós veremos na próxima aula, detalhadamente, inclusive nas nossas reuniões via Google Meet. Bons estudos e até lá!